Olá pessoal, tudo bem? Espero que sim. E aí, como é que vocês foram de Páscoa? Comeram bastante chocolate? Todo mundo aí engordando na quarentena, mas espero que estejam todos bem, né? Pessoal, hoje vamos dar continuidade ao nosso capítulo de Revolução Francesa. E de acordo com o nosso roteiro aqui, que eu estabeleci para essa semana, hoje nós vamos analisar da página 30 até a página 33 aqui do nosso conteúdo e fazer as atividades, tá? E eu vou estar abordando com vocês alguns pontos importantes aqui, como eu fiz na outra aula. Eu espero que vocês estejam gostando das videoaulas, eu espero que as videoaulas estejam ajudando na compreensão. E eu vou trazer aqui algumas questões que estão aqui no nosso material e que estão também no material de resumo de PowerPoint que eu enviei para vocês no post para ajudar, né, com esses pontos mais importantes. Muito bem. Pessoal, só para vocês se organizarem, na aula passada a gente a gente analisou até o slide 9 do nosso material. E hoje nós vamos continuar aí desse slide 9, tá bem? E nós temos que entender o seguinte, que a Revolução Francesa ela é dividida em fases, tá? E as fases da Revolução Francesa, como vocês vão ver, são as seguintes. Primeira fase, Assembleia Nacional Constituinte, que nós vamos ver hoje. A segunda fase, a monarquia constitucional, segunda fase. Terceira fase é a fase da convenção, tá? Que a gente vai estar vendo hoje. A quarta fase é a fase da reação termidoriana. A quinta fase é a fase do diretório. E aí depois aparece a figura de Napoleão Bonaparte, que encerra a Revolução Francesa, né, sob o governo de Napoleão. E essas fases, gente, elas são ora ditadas pelas formas de governo que predominaram na França e também pelas forças políticas representadas que estavam no comando. Ora o partido de esquerda, ora o partido de direita, que são também noções que passaram a existir com a Revolução Francesa. E na aula de hoje nós vamos falar sobre isso, tá bem? Então, retomando de onde nós paramos, nós vimos que a situação da França não estava das melhores. O país estava em crise financeira, né? O país no vermelho, a população faminta, e aí veio toda aquela situação das catástrofes naturais, as enchentes, o inverno, começou a faltar alimento. Nós vimos que o governo da França era um governo ineficiente, que gastava além do que se arrecadava e os gastos não eram gastos interessantes, né, para o país, eram gastos supérfluos, gastava-se o dinheiro público que era arrecadado através dos impostos que a maioria pagava para sustentar uma minoria, pegava esse dinheiro e gastava com pensões para a corte do primeiro, do segundo estado, né? E com festas, né? Sem assim pensar na situação do povo. Então nós vimos que o Luís XVI convocou a Assembleia dos Notáveis primeiro, né, para decidir como que ia ficar a situação.
e os membros do clero e da nobreza não concordaram em pagar impostos, aí ele convocou a Assembleia dos Estados Gerais para decidir sobre essa questão dos impostos, para tentar amenizar a situação financeira da França. E aí a Assembleia dos Estados Gerais se reuniram. No fim das contas, acabou decidido que o clero, que era o primeiro estado, e a nobreza, o segundo estado, continuariam não pagando impostos, e isso gerou uma revolta nos deputados do terceiro estado e também em alguns deputados do primeiro e do segundo estado que eram a favor, né, por conta deles decidirem votar por estado e não por cabeça, né, não era voto individual por deputado. Cada classe, cada estado teve direito a um voto, né, e ficou 2-1, né? 2 votos do primeiro e do segundo estado contra o voto do terceiro estado, que representava a maioria da população, né? Mais ou menos 97% da população, como nós calculamos. E aí, minha gente, nesse momento, quando se chegou no impasse na Assembleia dos Estados Gerais, os parlamentares, né, os deputados do terceiro estado, revoltados, né, com a falta de sensibilidade dos deputados do primeiro e do segundo estado, e alguns outros deputados também do primeiro e do segundo estado, ficaram revoltados, se retiraram da Assembleia e foram se reunir numa quadra ao lado do espaço da Assembleia. E eles juraram não parar mais de se reunir e se autoproclamaram como uma Assembleia do Povo, uma Assembleia que estava representando os interesses do povo da França, os interesses da maioria. Soltaram rumores de que o rei Luís XVI tinha contratado mercenários, tá? Para mandar prender os deputados do terceiro estado. Quando o povo ficou sabendo desse boato, em Paris, a população tomou as ruas e existia no coração de Paris uma antiga fortaleza da época do período medieval, que com o crescimento da cidade, né, a gente sabe que uma fortaleza ela cerca a cidade. Só que a cidade cresceu muito, né, para fora dos muros dessa fortaleza, e essa fortaleza virou uma prisão para onde Luís XVI enviava os inimigos políticos dele, uma masmorra, né? Uma prisão política, e também essa prisão passou a ser um depósito de armas. O nome dessa prisão, masmorra e também depósito de armas, era Bastilha. Então pensa assim num prédio que as pessoas passavam em frente a esse prédio e olhava para esse prédio. O sentimento que as pessoas tinham era um sentimento de ódio. Era um prédio que representava o autoritarismo, o absolutismo de Luís XVI, né? E tudo de ruim que estava acontecendo na França. Então era um prédio odiado, a Bastilha. E no dia 14 de julho do ano de 1789, sabendo desse boato que Luís XVI iria prender os deputados do povo, o que aconteceu? O povo invade a Bastilha, né? E esse episódio marca a data comemorativa, é feriado nacional lá na França, todo dia 14 de julho, né? É aniversário da queda da Bastilha. Então o povo invadiu a Bastilha, soltou, libertou os presos políticos que existiam na Bastilha, decapitaram todos os soldados, né? Isso aí vai virar
um ato comum, a decapitação de pessoas no contexto histórico da Revolução Francesa, e pegaram o governador da Bastilha e também decapitaram ele. Gente, essa data da Revolução Francesa, o 14 de julho, e a queda da Bastilha, né, que é essa invasão, e depois nas semanas posteriores, depois do dia 14 de julho, o prédio foi demolido, pedra a pedra, né, de tamanho era o ódio que as pessoas tinham. Esse fato ele é muito simbólico, porque marca o início, o estouro da Revolução e também tem um significado histórico da queda do absolutismo, do fim do absolutismo na França. É o povo francês dando um basta no absolutismo, na sociedade de classes. Então é um start, é um play no processo revolucionário que não teve mais volta. Tá bem, gente? Então, o significado histórico da queda da Bastilha é o fim do absolutismo, a queda do absolutismo. Não é só um desmonte de um prédio, não é só a invasão de um prédio. E notem que o prédio era também, né, como eu disse, depósito de armamentos, né, os populares, né, os revolucionários tomaram todo esse armamento e aquilo ali serviu de munição para que as pessoas lutassem contra aquela situação toda vivenciada ali na França. Bom, a partir daí, gente, inicia-se a revolução, o processo revolucionário. E aí nós temos o período da Assembleia Nacional Constituinte, que é a primeira fase da Revolução, que, como está aí no material que eu passei para vocês, começa no ano de 1789, né, que é o ano que começa a Revolução Francesa, e vai até 1792. Quais são os feitos, acontecimentos importantes dessa fase da Assembleia Nacional Constituinte? Nessa Assembleia foi decretado, primeiramente, a abolição dos privilégios feudais, né? Privilégios que os senhores tinham sobre as terras, e também privilégios que mantinham várias pessoas na servidão. Acabou esse negócio de servir o senhor feudal, e o direito às terras, o direito de não pagar impostos, né, que eram direitos da nobreza. Então essa Assembleia decretou o fim, a abolição dos privilégios feudais. Nessa Assembleia também, nesse momento aí, foi aprovada a Constituição Civil do Clero, onde todas as terras, todos os bens do clero da Igreja Católica na França foram confiscados, tá? Os bens da Igreja Católica. A Igreja Católica era uma instituição muito rica, né? Então pegaram os bens da Igreja Católica e confiscaram e dividiram, por exemplo, as terras para pessoas que não tinham terras, tá? Foi publicada também, que nós falamos na semana passada, a Declaração Universal dos Direitos do Homem e do Cidadão, e foi aprovada para a França uma Constituição no ano de 1791. E a Constituição, gente, vocês sabem que é a lei, né? E a partir de então, o rei tinha que obedecer limites, né? Essa Constituição impôs limites ao poder do rei, que até então era absoluto. Ok, turma? Vamos lá. Seguindo, a Declaração Universal dos Direitos do Homem e do Cidadão, acima de tudo, ela institui o quê? O que ela coloca em prática? O direito à liberdade, à propriedade e à igualdade de todos os homens perante a lei. Fazendo aquele parênteses, né, gente, que eu falei com vocês, que a mulher não era considerada cidadã. Então, é uma declaração machista, tá bem? Bom, isso que vocês têm que guardar de importante sobre a Declaração Universal dos Direitos do Homem e do Cidadão, que ela estabelece principalmente a isonomia, a igualdade jurídica, tá?
Seguindo. Outra coisa, sobre a Constituição de 1791. Ela mudou a forma de governo. Antes predominava uma monarquia absolutista. Com a Constituição de 1791, passou a vigorar na França, a funcionar na França, uma monarquia constitucional. O que significa isso? Falei agora há pouco. O rei tem que governar respeitando o que está na Constituição. Ele não pode apenas decidir de acordo com a vontade dele ou de acordo com os interesses de uma minoria. Então, se ele mijar fora do pinico, né, como eu costumo brincar sempre, se ele fizer qualquer coisa, se o governante fizer qualquer coisa que não está na lei, ele comete crime de responsabilidade e ele pode perder o cargo dele, né? Bom, estabeleceu também essa Constituição, ela estabeleceu o voto censitário. Voto censitário, turma, é voto de acordo com a renda, né? Então, é um aspecto ainda negativo, né? Mas foi estabelecido, né? Assim, é uma coisa contraditória, né? Estabeleceu o voto censitário e também manteve a escravidão nas colônias. Então a gente fica pensando, mas não era igualdade, liberdade, fraternidade, o lema da Revolução? Por que as pessoas ainda continuavam a ser escravas nas colônias francesas? Então, assim, é uma coisa meio contraditória.